Fala pessoal, aqui é o Luiz de novo, continuando nosso curso de Linux. E nesse vídeo a gente vai fazer a instalação de uma distribuição Linux desde o início do zero, para vocês verem como é que é. Aqui no meu caso eu vou estar fazendo a instalação através de uma máquina virtual. Vocês podem estar fazendo no próprio computador de vocês ou na máquina virtual também. A máquina virtual é interessante se você não estiver muito seguro de mudar, né, de trocar para o lado bom da força. E é uma boa maneira de você testar a distribuição sem precisar substituir o seu sistema que você usa atualmente, independentemente do que você usa, aí o Windows ou outra distribuição Linux. Tá? Então aqui eu vou mostrar como é que vai ser a minha configuração da minha máquina virtual. Vocês podem usar uma configuração diferente de acordo com o que vocês queiram. E se for instalação no computador, vocês não vão precisar prestar atenção nesses detalhes. Mas se você está fazendo a instalação no computador, você só precisa avançar o vídeo até a parte onde eu faço a instalação, onde eu não mexo mais na VirtualBox. O tempo vai estar embaixo aí no vídeo, vocês vão poder acompanhar. Então vamos lá. Bom, beleza pessoal, aqui eu tinha algumas máquinas virtuais criadas, mas eu vou fazer o procedimento do zero com vocês, certo? Então vocês vão vir aqui, clicar em novo. Aqui você vai colocar o nome da sua máquina virtual, para identificar que tem nessa máquina, qual sistema que tem nessa máquina. Eu vou colocar aqui Linux Mint, porque é a distribuição que a gente vai utilizar para esse curso, tá? Vou usar a distribuição do Linux Mint. O Ubuntu é bastante difundido e bastante conhecido. Se você quiser fazer a instalação do Ubuntu, não tem problema nenhum. Você fica à vontade. O conteúdo desse curso vai funcionar para boa parte das distribuições, certo? Então, se você quiser simplesmente fazer na distribuição que você preferiu, que você viu na primeira aula, que você achou, você foi pesquisar e você achou que combina mais com o que você vai trabalhar, fica à vontade, tranquilo. Aqui eu vou usar o Linux Mint, tá? Então eu vou colocar aqui Linux Mint, ele já identifica aqui que é um Linux que eu vou usar, e ele coloca a versão Ubuntu 64 bits, ou seja, vai usar o mesmo kernel do Ubuntu, que de fato o Mint usa o mesmo kernel do Ubuntu, certo? E aí, para a memória RAM, no caso eu tenho espaço de sobra aqui, eu vou colocar isso daqui por garantia. Vocês não precisam colocar esse valor, tá? Que é o equivalente a 2 GB de memória RAM. Ele vai dedicar da sua memória RAM da sua máquina para essa máquina virtual, certo? 2 GB de RAM. Aqui no disco rígido, ele pergunta sobre criar um disco rígido virtual ou adicionar um que já existe, né? Porque você pode estar querendo inicializar um sistema que já estava sendo usado. Isso acontece bastante com empresa que quer que você rode algum ambiente que seja exatamente igual para todas as pessoas que vão usar. Elas têm uma imagem lá que você pode carregar isso numa máquina virtual. No nosso caso, a gente vai criar um disco virtual novo. Então já está marcada a opção aqui. Eu vou colocar criar. Ele vai me perguntar aonde vai ficar a localização do arquivo. Eu vou manter esse mesmo diretório. E no caso, eu vou dar 15 GB para ele, certo? A gente não vai precisar de muita coisa, tá? Não vamos fazer operações que precisem de muito espaço no disco, mas 15 GB para não ficar muito, muito ruim. E aqui na opção, a gente vai deixar essa opção marcada dinamicamente alocado, que significa que ele vai pegando esses 15 GB no seu HD de acordo com o que você for necessitando. Se você colocar tamanho fixo, ele vai alocar, você vai perder 15 GB no seu HD na hora. Na hora você não vai conseguir mais usar esses 15 GB que ele vai ter alocado. Isso facilita, no caso para a máquina virtual, porque o acesso a arquivos dentro da máquina virtual vai ser mais rápido, porque já vai estar tudo alocado, ele já vai ter todos os endereços de memória do disco conhecido. Porque na máquina virtual a gente não consegue emular um disco de fato, o que a gente faz é carregar ele na memória e o acesso à memória ele é instantâneo. Então, com esse tamanho fixo, o acesso aos arquivos vai ser bem mais rápido, né? Não vou dizer que vai se comparar a um SSD, mas vai ser bem mais rápido. Mas no nosso caso a gente não precisa desse tipo de velocidade, a lentidão não é desastrosa, a gente consegue trabalhar tranquilo no dinamicamente alocado, tá? A gente vai usar o padrão de imagem de disco padrão do VirtualBox, que é o VDI. Aí eu vou colocar aqui criar. E aí ele já criou a máquina virtual para a gente. Beleza. Depois disso eu vou vir aqui em configurações. Somente para mexer, você pode dar uma olhada aqui nessas configurações e ver o que você quer mudar, o que você quer fazer, certo? Mas a única coisa que eu vou mexer aqui vai ser em relação à rede, que por padrão ela vem como tipo NAT no VirtualBox. E o que a gente vai fazer é colocar ela em modo bridge. Em modo bridge significa que ela vai criar uma ponte entre a conexão da sua máquina
que está hospedando essa máquina virtual e a sua máquina virtual. Ela vai criar uma ponte, ou seja, ela vai usar a mesma rede que ela. Ela vai se disfarçar, pelo menos em questões de rede, como se fosse a sua própria máquina fazendo acesso, certo? Aí quando você coloca em modo bridge, ele pergunta qual interface você vai fazer o clone, né? No caso eu tenho 3 interfaces aqui, a do Docker, a minha Wi-Fi e a minha cabeada. Eu vou deixar a minha cabeada selecionada, que é a que eu estou usando agora. E aí eu vou clicar em OK e pronto. Quando eu inicializar a máquina virtual pela primeira vez, ele vai aparecer esse aviso dizendo que não tem nenhum tipo de disco óptico inserido e que o sistema está vazio. Ou seja, ele já está deduzindo que você tem que fazer a instalação do sistema operacional antes. Então, ele pergunta aqui qual arquivo você quer colocar no seu drive óptico para ele poder carregar. Aí aqui eu já tenho a imagem do Mint baixada previamente, vocês vão precisar baixar também se vocês forem instalar qualquer outra distribuição, e a do Mint também, certo? Aqui eu estou com a versão do Mint 19.2, não é a mais atual agora. Esse aqui, se não me engano, é o Tessa. O Mint, no momento da gravação desse vídeo, é o Trisha, já deve ter lançado uma próxima versão depois, até o lançamento desse vídeo, então... mas a gente vai trabalhar nisso de atualização de distribuição também, tá? Então vamos selecionar a imagem aqui. Aí ela está carregada, certo? E a gente coloca escolher. Assim ele vai carregar essa imagem para inicializar o sistema. A gente vai colocar iniciar. E ele vai iniciar a máquina virtual com essa imagem que a gente tem, que a gente acabou de colocar. Ele já carrega aqui, Linux Mint. Ele vai fazer o boot. E aqui ele já está inicializando o sistema. Então eu vou só redimensionar aqui para ficar um pouquinho maior para vocês enxergarem. Para redimensionar vocês vão ter que ir no próprio sistema mesmo, aqui no virtual. Display. E aí aqui dentro de display ele vem por padrão essa resolução de 800 por 600. No caso da máquina virtual, né? Se você tiver no seu próprio computador, ele vai ajustar a resolução da sua tela. Então, deixa eu colocar aqui... Acho que eu vou colocar desse tamanho aqui. Vou voltar a aplicar. Ok. Acho que agora está melhor para poder enxergar aí. Bom, então quando você baixar a imagem de instalação do Mint, colocar num pendrive ou num CD, colocar no seu computador ou na máquina virtual, tanto faz, ele vai abrir nesse modo aqui que é o modo Live CD. O modo Live CD, ele carrega o sistema operacional na hora que ele está executando. Então eu posso simplesmente vir aqui, abrir, cadê aqui? Abrir o gerenciador de pastas, mexer aqui nas pastas, documentos, criar uma nova pasta, alguma coisa assim. Normalmente, como a máquina virtual está em modo bridge, eu estou com a internet aqui cabeada, então eu abro aqui o Firefox, ele vai iniciar e acessar a internet normalmente. Você pode fazer as coisas aqui normal em Live CD. Se você quiser fazer os procedimentos desse curso em Live CD, inclusive, você pode. Só que toda vez que você desligar o computador, nada vai ser salvo, porque esse Live CD ele é para teste. Então tudo que você fizer aqui não vai ser salvo, certo? Caso você queira salvar alguma coisa do que a gente está fazendo, fica à vontade e tudo mais. Mas assim, a gente vai estar fazendo instalação de algumas coisas que no futuro a gente vai precisar e no Live CD você vai ter que instalar toda vez que você for fazer, certo? Mas enfim, como vocês podem ver aqui, ele abre a página do Mint, certo? Automaticamente aqui no Firefox. O Firefox é o navegador padrão que tem, certo? E aqui a gente já pode ver como é que é mais ou menos a cara de um Linux. Tá? Aqui já é o Mint carregado, ele vai ser assim quando você instalar ele. Tá? Mas vamos deixar de enrolação e vamos fazer logo a instalação. Aqui no cantinho ele tem esses ícones e aqui ele tem o ícone de instalar o Linux Mint. Que você não quer mais usar o Live CD, você dá um duplo clique aqui e ele vai abrir a janela para você fazer a instalação do Linux Mint. Aí aqui você escolhe o idioma, vou colocar aqui português. Ele vai perguntar o layout do seu teclado, eu vou deixar em português também. Você pode testar o seu teclado aqui para ver se está funcionando, o cedilha, o cifrão, essas coisas. Continuar.
Aqui ele vai perguntar se é para instalar software de terceiro para rodar drive de Wi-Fi, flash, MP3, essas coisas. Você precisa ter internet para isso rodar e a instalação demora um pouquinho mais. Aqui eu vou colocar para ele instalar, para a gente não ter problema, mas se você não quiser, você pode ficar à vontade também. E aqui ele faz uma varredura no seu disco e faz um reconhecimento do que tem no seu sistema. Se você estiver na máquina virtual, ele vai aparecer essa mesma tela que está aqui para mim, que ele vai dizer que não tem nenhum sistema operacional no computador, e aí você pode instalar o Linux Mint do jeito que você quiser. Mas caso você esteja fazendo um dual boot agora, nesse exato momento, eu sugiro que você não use esse vídeo como tutorial. Sugiro que você pegue um tutorial específico de dual boot, especificamente para o sistema que você usa. Então, se você já tem o Windows e está instalando o Mint, ou caso você tenha um Mint e você queira instalar o Windows depois, tem muitas diferenças entre isso, não é um procedimento simples. Então, eu sugiro que você procure uma coisa mais especializada para o que você está querendo. Nesse caso aqui, e aí ele pergunta as opções, se eu posso apagar o disco inteiro e colocar o Mint, criptografar por segurança essa instalação, então quando alguém pegar o HD e acessar os arquivos, ele não vai conseguir, a não ser que ele dê boot no sistema, que o boot vai descriptografar o HD do Mint toda vez, certo? Não tem necessidade para o que a gente está fazendo agora, tá? E aqui tem as opções avançadas, onde você escolhe o que fazer com o seu HD, certo? Eu vou clicar aqui em opção para avançada para vocês verem o que o sistema precisa para poder funcionar. Então aqui ele está listando para você todos os discos rígidos que tem na sua máquina, que ele conseguiu reconhecer. Nesse caso ele só reconheceu um, que é o virtual que a gente colocou. E aqui eu vou criar uma nova tabela de partição. E a partir daqui a gente pode criar as partições que qualquer Linux precisa para poder iniciar. Certo, então a gente vem aqui no nosso espaço livre e vamos criar uma partição principal do Linux, que vai ter todas as coisas que a gente vai precisar usar, certo? Vou deixar no sistema ST4 mesmo, que é o Journaling ST4. Existem outros, dependendo da distribuição, pode ser que esses outros sejam o padrão, então dependendo da distribuição que você estiver usando, eles vão usar sistemas de arquivos diferentes, mas o Journaling ST4 é usado, pelo menos dos derivados em Debian, é o que é bastante usual e o mais usado. A gente vai usar esse. Eu vou deixar aqui 10.000 para o sistema principal, que vai ter a raiz. Esse ponto de montagem com essa barra significa que essa partição ela vai representar a raiz do sistema. A partir dessa raiz, todo o sistema vai se construir, as pastas do Linux que precisa, as pastas dos usuários, todas as coisas que precisa para isso funcionar. E os 6 GB que sobraram aqui eu vou deixar como partição primária e vou deixar como área de swap. Para o nosso exemplo de máquina virtual, isso não vai ser necessário, essa área de swap, mas é interessante mostrar para vocês que é muito recomendado quando você vai fazer uma instalação que você tenha uma partição para fazer swap. Esse swap ele é para fazer essa troca entre memória RAM e disco rígido. Quando você tem muita coisa carregada na memória RAM, você consegue pegar alguma coisa que você não está usando, ou alguma coisa que já está há muito tempo sem você mexer, salvar no disco rígido para que libere espaço na memória RAM para abrir novas coisas lá. Por isso que quando você está muito tempo usando um programa e um outro programa ficou em background aberto durante muito tempo e a sua RAM ela é limitada, quando você volta nesse programa ele dá uma engasgada, porque ele justamente vai no disco, pega aquilo que estava naquele programa, porque ele salvou no disco porque você não estava usando e agora ele tem que colocar na RAM de novo. E nisso ele tem que achar espaço na RAM para poder colocar isso que você pegou. Então ele faz swap de novo para tirar alguma outra coisa que está lá que você não está mais usando e colocar no disco e pegar o que estava no disco que você agora está pedindo e colocar na RAM. Então assim, esse problema de RAM, usando essa metodologia de swap, resolve bastante, mas quando você está com a RAM muito limitada e uma RAM muito cheia, não está dando conta dos processos que você faz diariamente, você precisa trocar, certo? Então eu vou colocar aqui o restante do nosso espaço livre para a área de swap. Eu vou dar o OK. E aí ele já marcou aqui automaticamente que vai formatar esse volume ST4, porque vai ser aqui que ele vai instalar o Mint. Outras distribuições elas podem pedir uma terceira partição, que é uma partição EFI. Essa partição EFI
ela vai guardar o bootloader, que eu falei na aula passada. Esse bootloader pode ser o Groovy, pode ser o Systemd, pode ser qualquer outro bootloader que vai carregar o seu sistema em modo EFI, que é o modo que os Windows, principalmente, já estão vindo por padrão de fábrica para ser carregado. Aqui eu não vou mostrar isso porque na máquina virtual ela não tem necessidade. O próprio Mint também, ele não coloca o Groovy numa partição separada, numa partição EFI. Ele cria um arquivo EFI que o seu sistema operacional vai conseguir ler e vai conseguir botar em modo EFI, mas ele faz isso na mesma partição do ST4. Ele não cria uma partição separada para isso. Então a gente simplesmente vai deixar a pasta raiz e a área de swap e vai clicar em instalar. Ele vai perguntar que você vai fazer mudanças, né? Você vai ter que fazer escrita em disco. Todas essas mudanças que a gente fez aqui, elas não são em tempo real, então não está lá mexendo no disco, por isso que não demora. E aí vai perguntar se você tem certeza do que você vai fazer, as partições e as divisões que a gente acabou de fazer. A gente coloca continuar. Vai demorar um pouquinho. Beleza, depois que ele já fez as gravações, ele vai perguntar o fuso horário. No meu caso, ele já está pegando aqui Manaus, eu vou dar continuar. E aqui ele já pergunta como é que vai ser o seu acesso ao computador. Dependendo da distribuição, ele pode não perguntar isso daqui e perguntar somente quando você iniciar a distribuição pela primeira vez. No caso do Mint e do Ubuntu também, ele pergunta direto como é que vai ser que você vai acessar esse sistema. Então vou colocar meu nome aqui. Aqui você coloca o seu nome que ele vai te reconhecer. Aqui o nome do computador pode ficar esse mesmo. E o nome de usuário. E aqui você coloca uma senha. Coloquei uma senha idiota, mas vocês coloquem a senha que vocês quiserem. E aqui tem a opção de você marcar para ele iniciar o seu login automaticamente, caso você more sozinho, o computador seja exclusivamente seu. Ou você vai pedir para solicitar a senha para entrar toda vez, eu vou deixar assim mesmo. E você tem a opção de criptografar somente a sua pasta pessoal. E aí o que vai acontecer? Aquele negócio de criptografar o HD inteiro, você não precisa fazer isso. Né? Então, quando alguém acessar o HD por um outro sistema, pelo Windows, por exemplo, tudo mais, vai conseguir ver todos os arquivos do sistema, mas não vai conseguir ver a pasta pessoal. A pasta pessoal é a pasta home do Linux, que eu vou estar mostrando mais para frente. E você tem a opção de criptografar somente essa pasta, né? Caso você, enfim, esteja trabalhando com algum arquivo sigiloso ou você não quer que tenha interferência de ninguém nos seus arquivos, você pode usar essa opção. Beleza, aqui ele já vai estar fazendo a instalação, ele vai copiar os arquivos, fazer o processo de instalação normal do sistema operacional. Você pode ir lá, pegar um café, e aí quando terminar a gente vê como é que vai estar essa instalação e vai começar a usar o Linux. Bom pessoal, a instalação terminou. Quando terminar a instalação ele vai mostrar essa tela aqui, dizendo que a instalação está concluída. Você pode continuar usando o Live CD depois disso e, enfim, terminar o que você está fazendo. Eu vou colocar aqui para reiniciar agora. Ele vai reiniciar a máquina virtual. Beleza pessoal, o sistema já está iniciado. Quando ele reinicia a máquina, o VirtualBox automaticamente ele detecta que você fez a instalação de um sistema operacional nessa máquina virtual e ele ejeta o disco. Então ele vai ejetar o disco sozinho, você não precisa procurar em configuração nenhuma para poder tirar. Mas pode ser que apareça na sua tela o Mint pedindo para você tirar o disco e depois apertar Enter. Nesse caso é só você ficar apertando Enter que ele vai iniciar normalmente. Ele vai reconhecer que o disco foi removido e vai iniciar normalmente, tá? Então o sistema está aqui, eu vou abrir e iniciar ele aqui. Aí bem aqui ele já pede para verificar drivers de vídeo. No caso é por causa que ele reconheceu que tem uma placa dedicada nesse computador, então ele já pergunta sobre isso. Eu vou fechar aqui que a gente não vai usar isso agora. Ele tem essa tela do Mint que sempre aparece. Ela vai estar marcada aqui, ó, mostrar tela ao iniciar. Você pode desmarcar isso e fechar. Ele não vai aparecer mais. Então aqui a gente vem da mesma forma que a gente fez lá no Live CD. A gente digita monitor. Clica nessa primeira opção, ele vai abrir isso daqui. E a gente coloca na resolução correta. Isso está acontecendo por causa da máquina virtual, tá? Ele não vai fazer isso toda vez que você iniciar o sistema. Principalmente se você estiver instalando no seu computador mesmo e não estiver na máquina virtual. Vou colocar essa mesma resolução que ela funcionou bem no outro vídeo.
Ok, ele já aplicou. Manter essa configuração. Aqui já está melhor. Então aqui a gente tem já o Mint instalado na máquina virtual. Esse aqui é o sistema de interface que o Mint usa. Ele tem essa barra embaixo, né, esse menu aqui que a gente pode fazer a pesquisa das aplicações que a gente quer executar, as coisas, certo? Ele já vem com alguns aplicativos pré-instalados, como o Firefox. Ele tem o Redshift para fazer backup. Ele tem o Xchat. Ele tem o Thunderbird, que é o gerenciador de e-mail também. Ele já vem com algumas coisinhas. E aqui tem a pasta pessoal, como eu tinha falado, que é a pasta onde o seu usuário administra e mexe nas coisas dele, certo? Tudo fora da pasta pessoal não é mais do usuário e sim do sistema. Tá? Então eu vou abrir aqui a pasta pessoal. E aí na pasta pessoal vai ter uma pasta da área de trabalho, que realmente representa essa área de trabalho que está aqui. Se a gente abrir essa pasta, dentro a gente não vai ver nada, porque não tem nada. Então aqui tem documentos, downloads, padrão de um sistema operacional como Windows, por exemplo, certo? E aqui no canto a gente tem o sistema de arquivos. O sistema de arquivos ele é o seu sistema operacional como um todo mesmo. A gente abre ele aqui, a gente vê todas as pastas que tem no Linux. Essa pasta que a gente está vendo agora é a pasta raiz, é aquela pasta que a gente definiu na instalação. Dentro dela tem essa pasta bin, pasta boot, a CD-ROM, a dev, a etc, a home. Cada pasta dessa ela tem uma funcionalidade, ela tem algum propósito para ela. A pasta bin, por exemplo, geralmente ela guarda executáveis de programas do sistema, não especificamente do usuário. Qualquer usuário conseguiria usar esses bins também. Na pasta boot é justamente onde tem as coisas do Groove para poder fazer o sistema bootar. A gente tem a pasta dev, a etc. A pasta home é onde vai ter todas as pastas homes de todos os usuários. Nesse caso a gente só tem um único usuário, que é o Mano Gray, aqui. Mas criando outros usuários, a parte dos outros usuários vão estar aqui também. Se eu abrir essa pasta vai ter aquele mesmo conteúdo que tem de quando a gente abriu anteriormente. E aqui tem outras pastas também, tem a MNT, a mídia, a gente vai aprendendo a funcionalidade de cada uma delas ao decorrer do curso. Beleza, e aqui a gente tem o nosso terminal, que vai ser a aplicação que a gente mais vai usar, vai ser esse terminal aqui. Esse terminal ele é um shell, né, que vai acessar o seu sistema e fazer operações em cima dele, certo? Muita gente não sabe como trabalhar com shell, quer aprender a trabalhar, enfim. No Linux, o shell ele é integrado totalmente ao sistema, certo? No caso, esse aqui é o bash. No Windows também tem o famoso prompt de comando, mas ele não é integrado para o sistema, as coisas não foram feitas para rodar no prompt. O Windows ele é feito para as operações serem feitas através de interface, e não através de prompt. Assim, o prompt para o Windows é a última opção, mas no Linux o Bash ele funciona muito bem e muitas vezes é a única opção para fazer alguma operação. Então é crucial que você tenha conhecimentos disso, certo? Dentro do seu Bash. Então vamos começar aqui com o básico. Bom, quando você abre o Bash, o que ele faz? O que significa o que está aparecendo aqui? Bom, a primeira coisa que aparece aqui é o nome do usuário que está logado no sistema. No caso, ele aparece o MonoGrid. Depois do arroba, ele vai aparecer o nome do computador que ele colocou lá quando a gente fez a instalação. Ele vai aparecer o nome do computador. E depois disso ele mostra aqui pra gente o diretório onde a gente está. Aqui ele está mostrando o tio e o cifrão. Esse cifrão significa que ele está aceitando interfaces de comando. Então, o comando que eu digitar aqui, ele vai aceitar e vai tentar rodar, certo? E o tio é o diretório que a gente está. Como assim diretório? Esse tio, ele representa a nossa home. Ele é uma abreviatura para a nossa home, certo? Então, para a gente não precisar colocar lá home / MonoGray, no meu caso, eu simplesmente posso colocar tio, que ele sabe que é o endereço da minha home. Então, aqui ele está avisando para mim que eu estou na minha home, certo? Se eu der um ls aqui, que é o primeiro comando que vocês vão ver, ele vai listar todos os arquivos e diretórios que tem aonde eu estou agora, e ele mostra exatamente aquilo que tinha na home, que a gente olhou antes, certo? Se a gente digitar, por exemplo, pwd,
que é um comando para listar o diretório que você está atualmente, você vai ver que você está na sua home. Então beleza, você tem aqui os diretórios. No caso ele exibiu aqui diretórios, ele exibe arquivos também, não exibiu arquivo porque não tem nenhum, mas eu posso criar um arquivo com o comando touch, por exemplo. Ele criou o arquivo, eu dou um ls, ele mostra o arquivo lá em branco e os diretórios em azul. O terminal do Mint, assim como do Ubuntu também, ele faz essa coloração dependendo do tipo de item que ele está exibindo. Os diretórios geralmente são azuis, os arquivos de texto eles são em branco, arquivos executáveis são verdes, os zipados são vermelhos, enfim. Cada terminal tem um padrão de cores, você pode mudar esse padrão de cores também se você quiser. Tá? Então beleza, para você andar nesses diretórios, por exemplo, é o Change Directory, é o mudar diretório, CD. Então se eu botar aqui um CD Downloads e eu apertar Tab, ele vai completar para mim. É interessante você saber esses atalhos no terminal, porque como você vai usar ele muitas vezes, você tem um meio mais rápido para digitar melhor a sua produtividade. Então, Downloads, eu venho aqui dentro, ele já mostra para mim que eu estou na Downloads. Vê aqui que ele mostra Home/Downloads, ou seja, dentro da minha Home, que é o tio, dentro dela eu estou na pasta Downloads. Eu dou um ls aqui, não tem nada aqui dentro, porque realmente não tem nada. E aí eu vou dar um cd e aí eu quero voltar para o meu diretório pai. Eu quero voltar para o diretório pai do Downloads. O pai do Downloads eu estou vendo ali que está escrito, é a Home. Como é que eu faço para voltar para um diretório pai? Eu posso simplesmente botar aqui o tio, ele vai voltar para a minha Home. Ou eu posso colocar, deixa eu entrar na Downloads de novo. Posso colocar cd /home/Mano Gray. Ele vai voltar para a home também. Só que tem uma maneira mais fácil de você voltar para o diretório pai através de dois arquivos que todo diretório tem. Todo diretório tem esses dois arquivos, que é criado por padrão, através do sistema de arquivos, certo? E usando eles você consegue fazer essa mudança de diretórios de forma fácil. Não é só o Journaly que usa isso, o NTFS também usa esse padrão nos diretórios. E é o seguinte, quando eu vou entrar aqui na pasta Downloads. Quando eu estou na pasta Downloads, eu dou um ls, ele não exibe nada para mim porque não tem nenhum arquivo aqui dentro. Beleza. Só que esse ls ele é um comando abreviado. Ele só vai mostrar para você coisas que você, em teoria, queria ver. Ele não vai te mostrar coisa que é desnecessária. Mas se você colocar, por exemplo, ls-a, ele vai te mostrar uma coisa já. Ele mostra para você um ponto, e depois ele mostra um ponto. E está colorido de azul. Ou seja, o que significa isso? Esse ponto e esse ponto, eles são pastas, eles são diretórios, só que eles ficam ocultos dentro de todos os diretórios, de todas as pastas do Linux. E esses caras, eles são links, na verdade, que apontam para lugares padrões. E que links são esses? Esse diretório ponto, ele aponta para o próprio diretório, então esse diretório ponto, ele vai ter o diretório downloads, ele vai apontar para o próprio downloads, e o diretório ponto, ele vai apontar para o pai. Então todo diretório, ele tem um diretório chamado ponto, que aponta para o pai desse diretório. Então, se você tem isso em todos os diretórios, dentro do downloads eu posso fazer cd ponto, e eu volto para a minha home. Eu volto para a pasta pai do downloads, certo? A gente também pode dar um comando ls-la, que ele vai listar para mim, o "-a" ele vai listar tudo, esse "i" de all, então ele vai listar tudo exatamente que tem dentro do diretório, e esse "-l" é para fazer uma listagem mais detalhada das informações que tem dos diretórios. Se eu colocar o "-l", ele vai me dar informação, mas não vai me dar tudo. Se eu colocar o "-a", ele vai me dar tudo, mas não vai me dar informação. Então se eu colocar "-la", ele vai me dar os dois. É o que ele mostra para mim. Ele mostra que tem dois diretórios, o ponto e o ponto, como eu falei. Ele mostra as permissões desse diretório, que ele tem aqui, de quem é que tem permissão de escrita, de leitura, de execução.
Isso aqui está dividido através de sistema, grupo e usuário, tá? Tem o inode dos diretórios. Todo diretório e arquivo ele tem esse número específico dele, que se chama inode, que identifica ele dentro do sistema de arquivos. Tá? É isso que torna um diretório diferente do outro. Tem quando é que ele foi criado, tem quem foi o usuário que criou, a que grupo ele pertence também, enfim. Tem várias informações aí. Então, beleza. Além do ls que a gente também tem o mkdir, que é o Make Directory, é quando eu quero criar uma pasta nova. Então eu posso aqui na minha home botar mkdir example. Ele vai criar uma pasta chamada examples. Se eu der um ls, ela já aparece bem ali, examples. Posso entrar nela, normal. E aí outro comando, né, você está vendo aqui que o terminal está bastante poluído, tem vários comandos que eu dei. Um outro comando que você pode dar é o clear, que ele vai limpar a tela para você poder trabalhar melhor, não ficar olhando a sujeira anterior. Mas caso tenha algum comando que você deu, que você esqueceu e que você queira relembrar, não se preocupe que ele não apaga o terminal, você pode vir aqui e scrollar para cima de novo e ver o que você esqueceu, tá? Esse clear, no caso do Mint, esse clear ele simplesmente dá esse scroll no terminal. No Ubuntu, esse clear ele não faz isso. No Ubuntu, o clear ele vai realmente limpar o terminal, então você vai perder o comando que você estava antes, certo? Então tem um pouco de cuidado aí, dependendo do que você estiver trabalhando. Bom, então vamos voltar aqui para a minha home. E agora eu vou mostrar outro comando para vocês, que é o comando dos links. Os links, dentro do Linux, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser softs, um soft link, ou ele pode ser um não soft, mas que a gente chama de hard, né? Porque se ele não é soft, ele é hard. E o que esses links fazem? Esses links eles fazem exatamente o que o nome deles propõe, eles fazem linkagem entre diretórios. Então, você pode criar um diretório que ele simplesmente é um link para um outro diretório. Isso é comum, por exemplo, quando você tem um arquivo que está numa pasta bem subcategorizada, sei lá, faculdade, disciplina tal, dia tal, prova tal. E aí, mas todo dia você está mexendo nessa pasta prova, que está lá dentro de todas essas pastas que eu falei. Você quer manter isso dentro das pastas para poder organizar, mas você queria que fosse mais ágil para você poder acessar essa pasta quando você vai trabalhar. Então, uma coisa que você pode fazer é um link dessa pasta mais interna até uma parte mais externa do seu sistema, onde você simplesmente dá um cd prova e você já entra direto nela, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui. Aqui na home a gente tem essa pasta examples, eu vou entrar dentro dela. Aqui dentro eu vou criar um diretório chamado JavaScript. Também vou criar um diretório chamado Java. Um diretório chamado Node. Dentro do JavaScript eu vou criar um diretório chamado aula 01. E dentro do aula eu vou criar um diretório chamado exercício 01. Beleza. Eu entro aqui, exercício, e aí você já pode ver o tamanho que está esse diretório dentro dessa pasta. Example, JavaScript, aula 1, exercício 1. Aí aqui dentro você está mexendo num arquivo chamado, não sei, main.js. O arquivo está aí. Tudo isso para isso. Está muito interno no seu diretório. Você gosta porque você quer manter a organização no seu computador, mas é ruim para você acessar essa pasta toda vez. E o que você pode fazer é criar um link simbólico para essa pasta, por exemplo. Então eu vou voltar para a minha home, eu posso dar direto cd til, que ele volta direto para a minha home. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ln, ele vai criar um link, certo? E como eu quero que seja um soft link, eu vou dar "-s", o parâmetro "-s". E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar o caminho do meu arquivo ou diretório original. Então, como ele aceita caminhos relativos, eu vou colocar aqui a partir da minha home, né? Então dentro da minha home eu vou entrar em examples. Dentro disso eu vou entrar em JavaScript. Aqui inclusive eu posso dar tab, que ele vai completar para mim.
Dentro de JavaScript, se eu não me engano, tinha o quê? Aula, não é isso? Aula 01, exercício. Pronto. Eu quero que essa pasta ela fique visível aqui na minha home, então eu posso simplesmente colocar ponto. Esse ponto eu estou referenciando a pasta que eu estou atualmente, ou seja, a pasta home. Então eu quero que esse diretório, o exercício 1, tenha um link simbólico direto na minha pasta home. Então eu vou dar um enter aqui, não aconteceu nada. Se eu dou um ls, olha o que ele mostra agora. Ele mostra uma pasta chamada exercício 1 e está com um azul mais bug hackers. Que significa que é um link simbólico. E um link simbólico que está funcionando. Se o link estiver quebrado, ele muda de cor, tá? Então, nesse exercício, o que a gente tem? Eu posso simplesmente vir aqui dar cd exercício 01, que é esse link que eu acabei de criar. E quando eu entro nele, ele mostra para mim como se eu estivesse dentro da pasta exercício. Eu dou um ls aqui, está lá o meu main.js, certo? Ele não vai mostrar o diretório inteiro. Então não significa que eu não estou lá. Bom, aí entra as diferenças entre um link simbólico e um link que não é simbólico, ou um soft link. O soft link, ele é um link que vai ligar dois diretórios ou dois arquivos em locais diferentes. É muito útil para fazer economia de espaço em disco, porque por mais que você tenha o arquivo acessado através de dois lugares, mesmo que seu arquivo tenha 10 GB, o seu link vai continuar tendo alguns kbytes. Então não vai mudar. Você pode ter uma cópia de um arquivo em dois lugares, caso você precise, e você não vai dobrar a ocupação no seu disco por causa disso. Então o soft link ele vai criar essa linkagem entre diretórios ou arquivos. E o que tem diferente dele para ele ser um soft? É porque o que você mexer no link, o que você mexer através do link, vai ser modificado no seu arquivo original. Por exemplo, aqui eu estou dentro do meu link, eu vou criar um arquivo chamado lib.js. Beleza, ele criou. Eu vou sair desse link, estou na minha home de novo, e agora eu vou entrar na examples, JavaScript, aula 1, exercício. Eu dou um ls, aqui está o lib e o main. Eu criei ele lá pelo link, mas no original ele também é modificado. E vice-versa também. Se eu mexer aqui no arquivo original, se eu, por exemplo, deletar o arquivo lib, a gente deleta com o comando rm, lib.js. Se eu deletar ele aqui, eu posso voltar para a minha home, entrar aqui no exercício, e as alterações foram feitas. Então, ele mantém essa consistência entre os dois lugares. Ele realmente vira uma cópia do arquivo que você está fazendo para um lugar mais acessível ou melhor para você poder trabalhar, mas sem você interferir onde ele está exatamente, certo? E o que é um link que não é soft? Um link que não é soft ele é conhecido como hard link. Quando você vai criar ele, é da mesma forma como a gente criou esse, só que você não passa o parâmetro "-s". E esse hard é chamado de hard link porque essa linkagem ela é mais forte. Tem aquele inode que eu falei, que é o número que identifica cada diretório e arquivo. No hard link, ele vai criar um link com o mesmo inode do original. Então, ele vai ser como se fosse uma cópia, mas tudo que você mexer vai estar interligado. Se você, por exemplo, deletar o original, o link vai continuar funcionando, porque o inode é o mesmo. O espaço do disco é o mesmo, digamos assim. No soft link isso não acontece. Se você deletar o original, o link para de funcionar. Vou mostrar para vocês aqui. No caso, eu criei aquela pasta... O link está indo para o exercício 01. Vou dar uma limpada aqui. Examples, JavaScript, aula 1, aí está aqui, exercício 01. Está aqui dentro. Eu posso vir aqui e deletar esse diretório inteiro. Claro que eu poderia entrar dentro do diretório e deletar cada coisa, mas já aproveitando para mostrar para vocês, eu posso deletar um diretório com o comando rm também, rm exercício 1. Só que se eu der esse comando aqui, ele não vai funcionar, porque o diretório ele é um arquivo especial. Para o sistema de arquivos,
todos os arquivos são arquivos, inclusive diretórios. Só que diretórios eles são um arquivo especial que permite aninhar outros arquivos dentro dele. Então, quando você vai fazer qualquer operação que é num diretório, ou seja, que é um arquivo especial, você precisa passar uma flag de recursividade, ou seja, você quer aplicar aquela operação no diretório, no arquivo do diretório, ou em todos os arquivos aninhados naquele diretório. E aí, para passar essa flag de recursividade, a gente dá esse "-r", ou seja, eu quero deletar não somente esse diretório, mas todas as coisas dentro desse diretório também, e dentro dos subdiretórios e por aí vai. Então, dou esse comando, ele deleta, eu dou ls e não mostra mais nada. Se eu voltar aqui na minha home e der outro ls, ele mostra o link com uma tarja ali vermelha e tudo mais. Por quê? Porque ele está quebrado. Ele estava apontando para uma pasta, ou um arquivo, pode ser um arquivo também, e ela não existe mais. Se eu tentar acessar ele aqui, ele não completa para mim, inclusive. Exercício 01. E se eu tentar acessar, ele vai dizer, olha, não é um arquivo ou diretório existente. Porque ele está tentando acessar ele está tentando acessar o mesmo diretório. É como se eu estivesse dando um CD naquele mesmo diretório que eu acabei de deletar. Só que como ele não existe, o terminal dá esse comando para a gente de que o arquivo diretório não existe. Bom, voltando aqui no examples, vamos aqui em JavaScript, aula 1, aqui não tem nada. Então aqui dentro de aula 1 mesmo, eu vou criar um arquivo chamado main.js. E aí eu vou também criar um arquivo chamado main. Vou chamar um arquivo chamado api.js. Tenho dois arquivos aqui. Poxa, mas eu queria colocar esse arquivo lá na pasta de Node, porque é um arquivo de API. Como é que eu faço para movimentar esse arquivo lá? No sistema de arquivos, o nome do arquivo, na verdade, ele é composto pelo nome de todos os diretórios onde esse arquivo está alinhado. Certo? Então, o nome de um arquivo, na verdade, ele é exatamente esse. Então, quando você quer, para o sistema de arquivos, quando você quer mover um arquivo, você, na verdade, quer renomear o nome do arquivo. O nome do arquivo, por exemplo, esse nome do arquivo api.js, o nome dele completo é home/examples/javascript/aula1/api.js. O nome inteiro dele é esse. Se você quer movimentar ele para colocar ele em outro diretório, você vai trocar o nome dele. Então, se você quer colocar ele na home, vai ser home/api.js. Esse vai ser o novo nome dele. Então, por isso que para renomear um arquivo, a gente usa esse comando mv, que é de move, mas na verdade esse comando ele renomeia um arquivo. Se eu entrar, por exemplo, em JavaScript, Java não, api.js, se eu botar mv api.js e agora eu quero que se chame backend.js, eu dou um ls e o arquivo foi renomeado. Agora, se eu quero trocar ele de diretório, eu quero que o api.js, quer dizer, o api.js não existe mais, eu quero que o backend.js ele vá à raiz, estou referenciando então a raiz do meu sistema. Dentro da raiz do meu sistema eu vou para a pasta home. Eu não precisaria botar isso aqui, eu posso colocar simplesmente o til já representa a minha home. Então dentro da minha home padrão, vou simplesmente colocar isso dentro da minha home. Beleza? Eu dou um ls aqui, o arquivo não aparece mais aqui. Onde é que está o arquivo? Ele está aqui fora, backend.js, bem ali. Bom, então no terminal só dá para ficar fazendo isso, mexendo em arquivos e diretórios e tudo mais? Bom, não. No terminal, como eu falei, você consegue mexer com toda a interface do sistema, com todas as coisas do sistema. Então vou mostrar um exemplo aqui para vocês de como instalar alguma coisa nova no seu Linux. Você pode fazer isso de duas maneiras, pode ser pelo terminal, ou no caso do Mint, você pode fazer pela loja de aplicativos. Aqui no menu do Mint, você vem aqui, digita aplicativos,
e você vem aqui, gerenciador de aplicativos. Ele vai abrir uma interface aqui da loja. E aqui você pode fazer a instalação de algum programa que você quer usar aqui no seu Linux. Ele tem algumas opções aqui, dos mais populares. Tem esse WhatsApp que não é da WhatsApp, deve ser feito pela comunidade. O legal do Linux é isso, é que a comunidade do Linux ela é muito grande. Então a gente tem, mesmo por exemplo, o software para o WhatsApp do Linux ele não existe, mas ele foi feito pela comunidade aqui, usando o Electron. Aparece aqui, cliente desktop não oficial do WhatsApp para Linux e Windows utilizando o Electron. Bastante usado. FileZilla para transferência FTP, o Sublime como editor de texto, o Gparted, a Steam, o Blender. Tem várias coisas aqui. Você pode olhar pelas categorias, você pode pesquisar também. A loja do Mint especificamente ela é meio ruim, mas as coisas funcionam, você pode instalar as coisas por aqui. Então eu vou vir aqui no Spotify, vou instalar o Spotify pela loja do Mint. Você simplesmente clica em instalar, espera. Você vai ter que colocar a sua senha do sistema. Qualquer instalação de arquivos, você vai ter que colocar a sua senha. Uma diferença do Linux para o Windows é que no Windows, quando você tem que fazer alguma coisa com permissão de administrador, ele pede para você apertar um botão. Clica aqui para você dar permissão. Mas no Linux, toda vez ele vai pedir para você digitar a senha. E se não for a pessoa que tá utilizando que tem essa senha, ela não vai conseguir instalar nada. Beleza, ele terminou de instalar. Aí fica aparecendo para eu remover se eu quiser. E como é que eu sei se ele está instalado? Eu posso vir aqui no menu do Mint. Como o Spotify é um aplicativo de música, ele provavelmente vai estar aqui em multimídia. Ele já está bem aqui em Spotify. Eu vou poder abrir ele normalmente e utilizar. Um outro método de você instalar um software, por exemplo, é pelo terminal, usando o gerenciador de pacotes do Mint. Eu falei na aula passada também sobre o gerenciador de pacotes. O Mint ele usa o apt, que é o mesmo que o Ubuntu também usa, certo? E o apt ele tem algumas operações que você vai precisar dar uma permissão de superusuário, que os sistemas Linux eles não chamam de administrador, eles chamam de superusuário, para poder executar algumas ações. Uma delas, obviamente, é a instalação de um novo software. Como a gente fez na loja de aplicativos, a gente também teve que dar a senha, justamente porque era uma operação de superusuário. Mas, por exemplo, a gente tem um comando que você pode dar sem permissão de superusuário, que é o apt search. Ele vai pesquisar por pacotes dentro dos repositórios do apt, do Mint, na verdade. Tá, então eu vou pesquisar aqui pelo pacote da Steam, por exemplo. E aí ele mostra aqui para mim os pacotes que eu posso estar utilizando. Eu posso estar utilizando esses nomes que estão aparecendo. i386, Devices, Installer, CMD, para poder instalar coisas diferentes dos pacotes, certo? Tem o pacote Steam que vai fazer a instalação geral, então eu vou utilizar esse. Para isso eu vou ter que dar então sudo apt install Steam. Eu dou um enter, ele vai pedir minha senha. Não é essa a senha. Beleza, ele vai ler os pacotes, vai ver as coisas e ele vai mostrar para você tudo que ele vai baixar, vai perguntar se você realmente quer baixar. Você simplesmente dá enter, ele vai continuar, vai fazer a instalação. Eu vi que ele vai fazer várias outras coisas além disso. Possivelmente porque a gente esqueceu de fazer um detalhe que é interessante você fazer quando você instala uma distribuição Linux, que é fazer a atualização dos seus pacotes. Porque por mais que a imagem seja atual, dificilmente os pacotes vão deixar de ser atualizados. Então é interessante que assim que você termine de fazer uma instalação, você atualize os pacotes. Uma coisa que a gente não fez aqui, eu vou mostrar como é que a gente faz isso agora. E aí a gente finaliza por aqui e na próxima aula a gente vai ver mais alguns conceitos do Linux. Bom pessoal, terminou de instalar aqui a Steam. E aí como eu falei para vocês atualizarem seus pacotes quando vocês terminarem de instalar a distribuição, vocês vão dar esse comando aqui, sudo, precisa de permissão do superusuário, apt update. Ele vai atualizar toda a lista de pacotes que ele tem, usando os links do repositório.
Então ele vai checar todos os repositórios e ver se tem pacotes novos nesses repositórios. E ele vai adicionar para você poder fazer o download deles ou não. Então ele mostra que tem 391 pacotes que podem ser atualizados. E aí para você poder atualizar, é só você dar um sudo apt upgrade. E ele vai atualizar todos os pacotes que você tem instalado somente. E a partir daí, seu Linux já vai estar melhor de trabalhar. Quando você for fazer futuras instalações, ele não vai demorar tanto assim. Eu vou rodar aqui e a gente se vê na próxima aula. É isso.